Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das cartas mais pessoais e, ao mesmo tempo, mais poderosas do apóstolo Paulo, a carta aos Colossenses. E o mais incrível é que ela foi escrita de dentro de uma prisão. É uma mensagem urgente sobre quem Cristo é e por que ele é suficiente. Vamos entender juntos o que torna essa carta tão especial? Para a gente começar, vamos tentar imaginar a cena. O que levaria alguém, que está ali acorrentado, a escrever uma carta tão densa, tão cheia de paixão, para uma comunidade que ele nunca sequer visitou? A resposta é uma só: urgência. A urgência de proteger essa gente de uma ideia perigosa que estava se espalhando por lá. Para a gente desembrulhar essa carta, vamos seguir a própria estrutura que o Paulo usou. A gente começa entendendo o contexto lá da prisão, depois vamos direto para a mensagem principal sobre Cristo, daí a gente vê o alerta que ele faz sobre as ideias falsas, como isso se aplica no dia a dia, e no final as saudações pessoais que mostram o lado humano de tudo isso. Então vamos lá, começando pelo cenário. Para entender a mensagem, a gente precisa primeiro entender quem está falando e para quem, onde o Paulo está e quem são essas pessoas em Colosso. A história toda começa com uma visita. Paulo está preso, provavelmente em Roma, e recebe notícias de um amigo, Epáfras, que fundou a igreja em Colossos. Epáfras chega com coisa boa para contar, fala da fé, do amor da comunidade, mas também traz uma preocupação séria. Tinha uma tal de filosofia circulando por lá que estava confundindo a cabeça do pessoal. E qual é a resposta do Paulo para essa crise toda? Olha que interessante. Ele não começa atacando o problema de frente. Ele começa construindo uma imagem gigantesca de quem é Jesus. É isso mesmo. Antes de corrigir qualquer erro de rota, Paulo quer garantir que todo mundo entenda a magnitude de Cristo. A solução para uma filosofia falsa não era um argumento melhor, mas sim uma pessoa maior. Então o que ele faz? Ele eleva o olhar de todo mundo, descrevendo Cristo em termos assim, cósmicos. Ele é a imagem exata de Deus, o herdeiro de tudo e quem criou tudo que existe, seja aqui ou no céu. A ideia central é que Cristo não é só uma parte da criação, não. Ele é o Criador e o que sustenta tudo de pé, o centro da igreja e onde mora toda a plenitude de Deus. E essa frase, nossa, é o ponto alto. A afirmação é total. Tudo, sem nenhuma exceção, foi criado por ele e, o mais importante, para ele. E aqui está o pulo do gato. Se Cristo é o chefão de tudo, então nenhuma filosofia, nenhuma tradição, nenhum poder espiritual pode se comparar ou acrescentar alguma coisa a ele. Ele já é tudo. Ele é suficiente. Com essa base bem firme, aí sim Paulo se vira para encarar o problema que motivou a carta, essa tal filosofia enganosa que estava ameaçando a igreja. O alerta que ele dá lá em Colossenses 2, versículo 8, é muito direto. A palavra grega que ele usa para preso cativo é a mesma usada para saques de guerra. Ou seja, Paulo enxerga essa filosofia como um predador mesmo, que rouba a liberdade e a alegria das pessoas. Paulo, então, coloca as cartas na mesa. De um lado, a realidade em Cristo. Nele mora toda a plenitude de Deus, e é nele que as pessoas se tornam completas. Do outro lado, uma filosofia baseada em tradição de gente e em princípios básicos do mundo. É uma escolha clara entre a substância divina e as sombras humanas. Mas, afinal, que filosofia era essa? Paulo dá umas pistas. Pelo visto, era uma mistura de coisas. Tinha umas regras bem rígidas sobre comida, bebida, festas religiosas, um misticismo que chegava a incluir a adoração de anjos e até uma ideia de punir o próprio corpo para ser mais espiritual. Basicamente, era a ideia de que a fé em Cristo não era o bastante. Precisava de um algo a mais, umas regras secretas, umas práticas especiais. Paulo diz que tudo isso pode até parecer sábio, mas no fim não serve para nada. Agora a gente entra na parte mais prática da conversa. Se Cristo é tudo isso, como é que essa teologia toda se traduz na nossa vida, no dia a dia? Como isso muda o jeito que a gente vive? A resposta de Paulo é uma metáfora sensacional, a de trocar de roupa. Ele diz que a vida antiga, com todos aqueles hábitos e atitudes, é como uma roupa velha e suja que a gente precisa tirar e jogar fora. E a nova vida em Cristo? Bom, essa é uma roupa nova, limpinha, que a gente deve vestir. E olha só a lista de roupas velhas que precisam ser tiradas. Percebe que são, na maioria, pecados de relacionamento? Raiva, maldade, fofoca, mentira. São aqueles comportamentos que acabam com a comunidade e que são a cara da vida antiga. E em contraste, aqui estão as roupas novas para vestir.
São as virtudes que constroem a comunidade: misericórdia, bondade, humildade, paciência. E por cima de tudo, como se fosse um cinto que amarra tudo junto, vem o amor, que Paulo chama de o vínculo da perfeição. E essa nova realidade redefine até as estruturas mais básicas da sociedade, como a família e o trabalho. O que é radical aqui é a ideia de que a responsabilidade é de todo mundo. Sim, ele fala sobre submissão e obediência, mas logo em seguida ele se vira para quem está na posição de autoridade, maridos, pais, senhores, e cobra deles amor, gentileza e justiça. Isso, no mundo romano daquela época, era algo revolucionário. A carta vai chegando ao fim e o tom fica ainda mais pessoal. Agora vêm os conselhos finais e um oi especial para várias pessoas. Os últimos conselhos focam na vida em comunidade e em como ser um bom testemunho para quem está de fora. Oração constante, sabedoria no trato com quem não é da fé e uma comunicação sempre cheia de graça. Essas são as marcas de uma comunidade que tem Cristo como centro. E isso só reforça a ideia de que a gente não está lendo um tratado de teologia abstrato, né? É uma correspondência real entre pessoas de verdade. Paulo manda um abraço para o Tíquico, que levou a carta, para Onésimo, que tem uma história inteira contada na carta a Filemon, e para Lucas, o médico amado. São nomes, rostos e histórias que formam a igreja. E aqui a gente fecha o círculo. A carta termina do mesmo jeito que começou, com um lembrete da realidade do Paulo. Ele assina de próprio punho para mostrar que é autêntica e faz um pedido. Lembrem-se das minhas correntes. É um pedido de oração, claro, mas também é um jeito de dizer que o evangelho pelo qual ele está sofrendo é o mesmo evangelho que liberta. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para os dias de hoje, né? Em um mundo cheio de ideologias, de gurus de autoajuda, de 1000 caminhos diferentes para encontrar a plenitude, como é que soa a mensagem de Colossenses? De que forma essa afirmação tão radical de que Cristo é supremo e totalmente suficiente desafia as filosofias e os valores que estão ao nosso redor? A carta é antiga, mas a questão que ela levanta, olha, talvez seja mais urgente do que nunca.